Olá pessoal, tudo bem? Acabei de sair do cinema, acabei de assistir Thunderbolts e eu estou, muito hypado e animado e gostaria de fazer esse vídeo, né, sobre o Thunderbolts, ok? A gente tá numa nova fase da Marvel, e será que o Thunderbolts, ele é um novo queridinho, né, como algumas pessoas estão falando? Ou será que ele é literalmente uma cópia do Esquadrão Suicida? Vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso e se tá valendo ou não assistir ele no cinema, ok? Então, antes de começar, eu gostaria que vocês dessem aquele like, aquela inscrição, né, pra me dar aquela ajuda. E depois, no final do vídeo, ou já agora, pode comentar qualquer coisa, ok? Pra iniciar, né, eu gostaria de falar que esse filme, ele tem uma ligação e o principal ponto dele é sobre superar traumas. Todos os personagens têm traumas obscuros dos seus passados, né? E esse filme, ele traz situações no caso, do passado desses personagens que são muito tensas. E o tempo inteiro ele quer mostrar que tem como sim eles superarem isso e não só se afundarem como eles estão extremamente afundados, né? Então os personagens do filme são... A gente tem a atriz Florence Pugh, que ela faz a Helena, que é a Viúva Negra, né? A nova Viúva Negra. Ela é a irmã da Natasha. E nossa, essa atriz ela atuou demais nesse filme. As cenas de ação, as cenas de drama, todas as cenas, os diálogos que ela tem, assim, é perigoso você acabar chorando em uma das cenas. Ela atuou muito bem nesse filme. E o papel dela é meio como um papel principal mesmo do filme. E ela é uma atriz muito boa. Eu realmente gostei muito do papel dela nesse filme. A gente também tem o Wyatt Russell, que ele faz o agente americano, que é aquele capitão que não deu certo. Ele é um dos personagens que junta, né, o grupo dela por causa de um problema, né, da vilã. E ele se junta, assim, ele é um personagem... Ele é literalmente um Capitão América que não deu certo. Ele tem alguns toques de humor durante o filme que é interessante, ok? A gente tem também o ator Sebastian Stan, que ele faz o Bucky, né, que é o Soldado Invernal, que ele tá muito bem nesse filme. Uma atuação muito boa e muito bonita de coreografia mesmo. E ele é como meio que o líder da equipe em determinados momentos. E a atuação dele ficou fenomenal. Eu achei muito legal. A gente também tem o David Harbour, que é o soldado da Rússia, né, que é o pai da Helena. E pra quem não sabe, é o ator que ele faz o Stranger Things. E nesse filme, ele tem todos os toques de humor possíveis, né? Ele fica ligado com um toque do humor durante o filme, né? Mas assim, são cenas interessantes que ele tem também, além do humor, cenas bastante dramáticas, assim, sabe? Ele tem uns diálogos com a Helena que você fica pensando, meu Deus, isso daqui é um filme da Marvel de qualidade boa, da Era de Ouro. Não tá sendo um filme que nem os últimos que foram tão criticados. Pelo menos foi o que eu senti, sabe? Eu já achei esse filme melhor que o do último Capitão América, né? Que é o Falcão, né? Aquele que voa. Enfim, a gente tem agora a primeira vilã, que é a Valentina Allegra de Fontaine, que ela é feita pela Julie Lewis. Ela é a primeira vilã do filme e é uma ricona, né, que comanda as coisas. E o ponto principal dela, ela manda esses personagens, os personagens que são os protagonistas, né, um matar o outro, porque eles... a premissa do filme, eles fizeram no passado, um sentinela, que no caso é o Legião. Só que não deu certo. Até que eles entendem que não deu certo. O que seria esse Legião? A vilã, ela capturou várias pessoas e ela injetou um monte de coisa nessas pessoas para que essas pessoas, uma delas, virassem uma pessoa extremamente forte. E daí, o que aconteceu? Ela tem 4 agentes que sabem vários segredos e que ela precisa que esses segredos acabem, porque ela tá sendo impeachmentada, né, que nem a nossa Dilma que teve no passado. Ela tá sendo impeachmentada, então a qualquer momento ela vai perder tudo. E ela tá sendo impeachmentada pelo governador e pelo outro governador, que é o Bucky, que ele também é um governador nesse filme. Então, como ela tá com o Si na mão,
ela resolve contratar essas pessoas que já eram pessoas que trabalhavam pra ela, que são 4 personagens, e ela manda esses personagens pra um lugar pra eles matar o outro, sabe? Só que eles não sabiam disso. E quando eles percebem que, no caso, eles encontram um legião que sobreviveu, eles acabam percebendo que tudo isso foi uma armadilha. Eles acabam se juntando e resolvendo ir atrás da Dona Valentina, né? Da vilã do filme. Então, basicamente, essa premissa que junta os outros personagens, né? Só falando de outros personagens que são esse quarteto, quinteto que tem no grupo, a outra é a Fantasma. Ela é uma personagem que as coreografias dela de luta é muito interessante, porque a roupa dela meio que tem o poder dela passar pelas coisas, dá tipo um teleporte, sabe? E as cenas dela é muito interessante, ela é muito rápida, ela mata, né, uma mulher assim de qualquer jeito, assim, né? Ela é super sangue fria. E as cenas dela de ação é muito bem feita. A Fantasma ela é feita pela Olga Kurylenko, é um nome bem difícil. E por último, né, que eu já citei antes, mas a gente tem o personagem Robert, que ele tá nesse meio, né, desse povo que foi se matar. E o Robert, ele não sabia que ele não sabe que ele tem poderes, né, dele ser o Legião, que é uma ele é literalmente um Superman da Marvel, ele vai servir pelo que dá a entender. O que o Robert faz? Quando ele se torna um Legião, ele fica extremamente forte, né? Quando ele tá naquela roupa dourada, amarela, né? Mas ele tem um grande problema, que ao tocar nas pessoas, ele sente os sentimentos das pessoas. E quando vai passando isso durante o filme, ele acaba ficando meio sobrecarregado. E ele acaba despertando um lado muito maligno dele, que é um lado que libera um personagem chamado Vácuo, que é literalmente o Legião de uma forma das trevas, que ele literalmente ele faz assim com a mão, ele que nem, era tipo Thanos, mas ele só faz assim e a pessoa já vira sombra e vai pro mundo que é dele, né, que tá interno ao personagem do Robert, que é esse vilão. Então a gente tem a Valentina de vilã, que ela fica tentando controlar ele, né, ao descobrir que ele deu certo, que o projeto tinha dado certo. Mas ao mesmo tempo a gente tem ele, o Vácuo, que ele não quer ser controlado. E o personagem do Robert, que ele é feito pelo Lewis Pullman, ele tem uma ligação muito forte com a Helena. E a Helena, ela o tempo todo ela não queria machucar ele. Ela sempre tenta conversar, ela tem uns diálogos bem interessantes, bem bonitos, sabe? Que algumas pessoas até pensaram que eles iam ser um romance, né? Um par romântico. Mas eles têm uns diálogos bem interessantes e ela, de forma nenhuma, ela desiste desse personagem. Então, quando ele toca, né, o Legião toca nesses personagens, eu vou falar, por exemplo, da Helena. Mostra o passado dela como assassina e dela matando uma amiga dela, que era a primeira missão dela, né. E a Helena fica muito mal, ela fica, tipo assim, pensativa durante o filme inteiro, né. E tem um momento que ela explode, ela fala, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida. A minha vida é uma porcaria, eu só literalmente fico assassinando pessoas e eu só penso em trabalhar, né? A minha vida literalmente atualmente, a única coisa que é o trabalho, é o serviço, né? E esse serviço porco, enfim, ela tem esse embate, né, na história dela. E o pai dela surge para dar uma luz para ela e mostrar que a vida, sim, tem um lado bom e que não é só esse lado ruim, esse lado depressivo, esse fundo do poço que ela tá. Outra coisa legal desse filme é que, assim, o humor dele não é aquele humor extremamente pastelão que muita gente fala que a Marvel faz, né? E ela realmente, em alguns filmes, ela faz. Eu acho que o filme do último Capitão que a gente teve, né, que é pelo personagem do Falcão lá, eu acho que o humor dele tinha alguns momentos que era meio forçado, assim, eu não achava tão engraçado. E nesse filme, ele é mais feito pelos dois capitães, né, pelo agente americano e pelo capitão russo, né. E eu acho que o humor, ele tem um tom bom, um bom tom que, tipo assim, ele cai nas horas certas, sabe? Então, ele tem doses boas de humor, não fica forçando, você não vai, tipo, sair gargalhando, né, ficar dando um monte de risada. Você não vai, tipo, doer a barriga que nem um Deadpool, mas tem um humor bom, adequadamente bom, ok? E
assim, falando literalmente sobre tudo, é um filme que vale a pena. Tanto pela ação, pela carga de drama, pela atuação da Helena, né? Ela é uma boa atriz, né? Ela é muito boa. A Florence, né? E outra atriz que eu achei muito boa foi a Valentina. E eu também gostei muito do Legion, né? Do Legião, ou do Robert, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o final do filme. E sobre as cenas pós-créditos, né? Que a gente tem duas. Olha, o final do filme, eu fico assim, meio termo. Porque eu acho que a Marvel, ela adotou uma coisa de fazer filmes que tem finais com discursos, né? No jutsu, tipo o Naruto da vida. O que seria isso? Eles fazem alguns discursos, tipo, do poder da amizade, de bondade, essas coisas. Só que eu acho que nesse filme, esse poder da amizade, eu acho que ele deu certo, né? Entre a Helena, os amigos dela, junto com o Legion, né? Pra tirar o Legion do vácuo, pra ele deixar de ser uma coisa ruim. Então eu acho que nesse filme deu certo e realmente é uma coisa legal. Só que, porém, o final que eles não prendem a Valentina, né? Que é a vilã do filme, a verdadeira vilã do filme. E ela simplesmente faz uma pataquada no final, né? Ela chama a imprensa, ela fala que eles são os novos Vingadores. Eu achei que aquilo ali uma coisa bem... um fiasco. Eu achei bem tonto, gente, de verdade. Eu não gostei dessa parte. Ela, tipo assim, fala duas coisinhas com ele, e daí todo mundo que queria capturar, tinha um personagem que queria até quebrar os braços dela, as pernas dela. Eles do nada, eles falam não. Tipo assim, não vamos capturar ela, vamos ser os novos Vingadores. Que é o que tá tendo, né? Vai ser uma coisa legal pra gente, por que não? Eu achei isso essa parte meio ruim, sabe? Construída meio ruinzinha. Mas sobre a política de boa amizade, eu achei melhor do que no último filme, que a gente teve aquele Hulk vermelho, né? Que eu achei que foi bastante discurso no jutsu, né? Eu achei que foi de uma forma mais chata. Nesse eu achei que ficou bem feito, ok? Então essa questão de amizade no filme é muito legal, então vale a pena. Agora sobre as duas cenas pós-créditos. A primeira é uma cena de humor do soldado russo, que mostra o futuro, né, deles como Vingadores com Z no final, né, aliás, que não, ele pode ser patenteado uma coisa nova, né. Enfim, a primeira cena é ele no mercado com uma mulher, né, uma figurante, e uma pessoa normal, basicamente. Ele fica falando pra pessoa, olha, eu tô aqui, olha, os Vingadores novos. Tentando vender um cereal. E a pessoa, tipo assim, literalmente, tipo, não quer comprar, né? Porque não conhece ele até agora, né? Enfim, ele não ficou famoso. E ele fica triste por isso. Daí a outra cena pós-crédito, que né? Ela é a cena boa. Ela é uma cena pós-crédito que eles mostram que eles realmente são uma nova equipe de Vingadores. Esses personagens, né? Fantasma, o Bucky, os dois soldados e a Helena, né, e o Legião, eles são os novos Vingadores e que eles vão precisar da ajuda do Quarteto Fantástico, que eles estão chegando. Então, basicamente, é uma premissa, né, pro próximo filme que a gente vai ter no final do ano, se eu não me engano, né, do Quarteto Fantástico. Então, a última cena, que eu acho que ela tem uns 3, 4 minutinhos, ela é muito bem feita e ela tem uns diálogos bem legais. Eu recomendo vocês verem a última cena. Ela é muito boa, ok? Então, não pule os créditos finais, ok? Daqui que eu tenho pra falar por hoje. É um filme bom e eu recomendo vocês assistirem, ok, pessoal? Eu gostei muito do filme e eu acho que ele é um filme que vale a pena. Uma nota de 1 a 10, eu acho que ele é um filme que vale 9. Eu achei muito legal mesmo. E tipo, eu saí frenético. Teve alguns filmes da Marvel que sem querer eu dei uma quase dormida. Mas esse filme aqui ele tá valendo bem a pena, ok? Então, é basicamente isso, pessoal. Fiquem com Deus e um beijo. Até o próximo vídeo.